Bom dia, rapaziada. Como é que vocês estão? Deixa eu dar uma ajeitada aqui as coroas no fugir da loja. Né, mano? Camisetinha do Mengão por baixo. Ó, é o seguinte, dá pra ficar sem blusa não. Como é que tá aí na sua região aí? Porque, ó, o bagulho aqui tá louco, hein? Rapaziada, um bom dia pra vocês. Espero que esteja tudo bem. Um bom domingo, bom dia dos pais. Mas nós vamos falar aqui um pouco sobre os jogos de hoje, os jogos de ontem e tabela, essas paradinhas tudinho e curiosidades, né? Mas antes, deixe o seu like, faça um comentário, se inscreva no canal para dar um apoio pra gente, beleza? Dá essa força pra gente. Vamos lá. É o seguinte, rapaziada, teve uns jogos ontem, né? Então vamos ver aqui os jogos de ontem. Os jogos de ontem. Bragantino 1, Internacional 3. O São Paulo venceu o Vitória por 2-0. O Flamengo venceu o Mirassol por 2-1. O Fortaleza perdeu pro Botafogo. Nossa, foi 5-0 esse jogo. Eu fiquei acompanhando Fluminense e Bahia com jogaço. 5-0 pro Botafogo, sim, Fortaleza. Fortaleza tá mal esse ano, hein? Olha lá, Bahia e Fluminense 3-3. Aí o Palmeiras. Aí hoje joga Palmeiras e Ceará, Vasco da Gama e Atlético Mineiro, Cruzeiro e Santos, Grêmio e Sport e Juventude e Corinthians. Esses são os jogos de hoje. Beleza? Então vamos para a tabela do Brasileirão com os jogos de ontem. Vocês vão ver umas curiosidades aqui, cara. Olha só. Flamengo, nos últimos 40 pontos, nos últimos 5 jogos, ele ganhou 4, empatou 1. O Cruzeiro, nos últimos 5 jogos, ganhou 3, empatou 1 e perdeu outro. O Palmeiras, nos últimos 5 jogos, ganhou 3, empatou 2. O Bahia, nos últimos 5 jogos, ganhou 2, empatou 3. O Botafogo, nos últimos 5 jogos, empatou 2, venceu 2 e perdeu 1. O Mirassol, nos últimos 5 jogos, tinha vencido 3 jogos, empatado 1 e ontem ele perdeu. Agora uma curiosidade aqui no São Paulo. Presta bem atenção no São Paulo, que estava brigando para não cair nos últimos 5 jogos, 5 vitórias. 15 pontos. Impressionante. E ao contrário do São Paulo estava mal. Ganhou 5 jogos. Ao contrário do São Paulo, um time que estava bem, que é o Bragantino, que agora caiu para o oitavo. São Paulo está em sétimo e o Bragantino está em oitavo. O Bragantino vem de 5 derrotas nos últimos 5 jogos. Fluminense, 3 derrotas, 1 empate e uma vitória, e assim vai indo. Então vamos falar aqui. Flamengo em primeiro, 40 pontos, Cruzeiro em segundo, 37, Palmeiras em terceiro com 33. Lembrando que o Palmeiras tem 2 jogos a menos que o Flamengo, que é o líder. Mesmo assim, eles poderiam chegar a 39 pontos. O Bahia vem em quarto com 30 pontos. O Botafogo tá em quinto com 29 pontos. O Mirassol tem 28 está em sexto. Esses são os da Libertadores e pré-Libertadores. Aí em sétimo, olha só, o São Paulo já está em sétimo com 28 pontos, já está brigando para ir para a Libertadores. O Bragantino, só que São Paulo tem 19 jogos já, né? Já tem um jogo a mais que o Flamengo, por exemplo. E o Mirassol tem 2 jogos a menos que São Paulo, o Botafogo tem 2 jogos a menos que São Paulo, Bahia tem 2 jogos a menos, São Paulo tem 5 jogos. Rapaziada, não repara aqui na rua não, que hoje a avenida tá um inferno, tá? O Bragantino tá em oitavo, o nono tá o Fluminense com 24, tá longe, hein? Mas tem 17 jogos, dá pra subir um pouquinho. O Internacional tem 24, já tem 18 jogos. O Atlético Mineiro tem 23, 16 jogos, tem 2 jogos a menos. O Ceará tem 22 com 17 jogos. O Corinthians tá em 13º. O Corinthians está em 13º com 22 pontos, 18 jogos já. O Corinthians está bem não. Também, ó, o Corinthians nos últimos 5 jogos, 1 vitória. 1 derrota e 3 empates. Aí não vai pra frente, não anda, né? O time não anda. O Grêmio tá com 20 pontos, tá em 14º, 14º, quer dizer, 14º. Não vou nem falar nada, até eu tenho que dar risada.
Ó, o Santos tem 15º com 18 pontos. Ruim o Santos, hein? Mas vem melhorando lá. Em 5 jogos são 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. O Vitória está em 16º com 18 pontos. Olha só a Vitória. O Vitória tem, nos últimos 5 jogos, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Aí vem o Vasco, que abre a zona de rebaixamento. O Vasco tem 15 pontos, mas só tem 16 jogos. Tem 2 jogos a menos que o Flamengo, por exemplo. Pode sair. O Fortaleza está em 18º com 15 jogos também. Dá pra sair, né? Dá pra sair. Não, ele já tem 18 jogos. Ele já tem 18 jogos, tô vendo? Ele que tá igual, ó. Ele tem 18 pontos. Tá em 18º em 15 jogos. Com 15 pontos, 18 jogos. Agora, Juventude com 11 pontos na 19ª. E o Sport com 6 pontos na 20ª. O Sport já caiu. O Sport não tem condições. Apesar de ele estar com 16 jogos só. Mas, meu Deus do céu, não tem mais condições, né? Juventude, até o Juventude já tem mais chance que ele. Porque, olha, o Sport não tem mais condições. Sem futuro. Meu Deus do céu. Então vamos lá. O Cruzeiro vai jogar hoje. Vamos ver o que dá o Cruzeiro hoje. O Flamengo ultrapassa a marca de 100 gols na era Felipe Luiz. Veja os artilheiros e garçons do período. Além dos 40 pontos de liderança e da liderança mantida no brasileiro, os gols de Léo Pereira e Prato na Europa 2 sobre o Mirassol no Maracanã garantiram ainda uma marca ao Flamengo. O time ultrapassou os 100 gols na era Felipe Luiz, que começou em outubro do ano passado. Não tem um ano ainda, e já dura mais de 10 meses. Coincidentemente, o feito aconteceu no dia do aniversário do técnico, que completou 40 anos no último sábado. Foi ontem. Vai abrindo propaganda, a matéria vai indo lá para baixo. Olha lá. Arrascaeta, principal nome do Flamengo de Felipe Luiz em 2005, camisa 10 sozinho, responde por 1/4 desses 101 gols. São 25 participações diretas, sendo 16 gols e 9 assistências no período. O Arrascaeta está jogando muito mesmo. Lá, todos os artilheiros da era do Felipe Luiz. Vamos lá. Artilheiros, o Arrascaeta tem 16 gols. O Luiz Araújo tem 10 gols. Aqui tem umas curiosidades aqui, viu, irmão? Nós vamos ver essas curiosidades que o pessoal critica alguns jogadores. Aí você vai ver depois assim. Os caras quase não jogam e tem números melhores. Então lá, Arrascaeta 16 gols, Luiz Araújo 10 gols. Bruno Henrique, que sempre está jogando como centroavante, tem 8 gols. O Pedro, que ficou um tempo afastado, tal, lesão, quase não jogou. Ele praticamente não jogou o Felipe Luiz, o Pedro, né? Porque quando o Felipe Luiz assumiu, o Pedro já estava machucado. Voltou esse ano, teve que recuperar. O Pedro já tem 6 gols. Veja bem. Aí, olha que surpresa. O Léo Ortiz tem 5 gols. E o Michael, que quase não joga e é criticado. Veja bem, o Michael quase não joga. Compara ele com o Luiz Araújo, com o Plata, com os outros, ele quase não joga. Ele tem 5 gols. Beleza? E, o Léo Ortiz tem 5 gols, e o Michael tem 5 gols, e o Plata, que joga direto, vai ver, o Plata joga direto, tem 5 gols. O Alacian tem 5 gols. O Alacian começou a jogar há pouco tempo, né? Mas já está na média boa. Aí atrás, vem Cebolinha, Gabigol, Léo Pereira com 4 gols. Olha o Alcaraz, que já saiu faz tempo do Flamengo e não tinha muito tempo, tem 3 gols. Se ele tivesse no Flamengo, quantos gols estaria? 7, 8 gols? Você sabe, né? Ayrton Lucas 3, Danilo 3, Juninho 3, Matheus Gonçalves 3. Matheus Gonçalves também é outro que quase não joga e tem 3 gols. Gerson 2, Varela 2, Wellington 2, Alexandre 1, Davi Luiz, De La Cruz, Everton Araújo, Guilherme, Jorginho, Joshua e Pulgar tem 1 gol. Aí vamos ver quem é que são os caras que mais dão assistência. De novo Arrascaeta, 9 assistências. Aí sim, o Plata melhora um pouco, pelo tanto de jogos que ele joga, aqui ele melhora um pouco, são 8 assistências. E vem atrás do coisa. Aí Luiz Araújo, 7,
Gerson 6, Bruno Henrique 5 e Michael, que eu falo assim, que praticamente não joga, 5 assistências de novo. E as pessoas criticam demais o Michael, e ele praticamente não joga, mas tem 5 gols e 5 assistências. Aí vem lá em sexto, vem o Pedro, Pulgar, Varela, o Wallace e o Wesley, com 3 assistências. Se eu for analisar bem, o Wallace ele está bem, viu, cara? 5 gols, 3 assistências. O moleque começou a jogar há pouco tempo, não é ruim não, hein? O Wallace tá os números dele estão muito bons. Aí em sétimo de assistência vem o Alexandre, Ayrton Lucas, Cebolinha, De La Cruz, Jorginho e Léo Ortiz, todos com 2 assistências. Em oitavo vem Alcaraz, Danilo Guilherme e Samuel Lino, todos com 1 assistência. Então na era Felipe Luiz, o Flamengo ultrapassou 100 gols, chegou a 101 gols e o destaque disparado a Arrascaeta. O Flamengo superou a marca de mais de 1 milhão de ingressos vendidos como mandantes. O Flamengo, que ontem colocou mais de 60 mil na vitória por 2-0 sobre o Mirassol, ele só ficou atrás do Corinthians, que já superou essa marca há 10 dias. Há 10 dias atrás. Só que o Flamengo só tem 23 jogos. O Flamengo tem bem menos jogos que o Corinthians. Entendeu? Aí nós vamos aqui, ó. Só que em 2024 o Flamengo alcançou a marca do 1 milhão no fim de julho. Nós já estamos no dia, hoje, no caso ontem foi 9 de agosto. Então, esse ano o Flamengo demorou um pouquinho mais para ultrapassar essa marca. Então, o Corinthians foi o primeiro a bater o número há 10 dias. Olha que curiosidade, outro número que está perto da marca é o Bahia. O tricolor já levou 911 mil torcedores. Eu não sei se já está contando com o jogo de ontem do Bahia, que estava lotado. Lá, por isso que eu falo para você, o Flamengo ele levou esse número, mas ele é líder na média de público. Por quê? Porque ele teve bem menos jogos que o Corinthians. O Flamengo é o líder em média de público no ano do Brasil, com média de 45.103 pagantes por jogo. Lembrando que pagantes no Maracanã não resulta em torcedores, tá? Porque sempre tem lá 4, 5, 6 mil pessoas que vão de graça no Flamengo, lá no Maracanã. Então ele tem uma média de 45 mil pagantes. Por isso que ele coloca como pagantes. Porque nos outros lugares é só público mesmo. Só no Rio que tem esse negócio de pagantes e pessoas que entram na faixa. Beleza? Então vamos lá. Uma outra curiosidade aqui é o jornal que o Flamengo continua sendo destaque na Espanha por causa do Samuel Lino, por causa do Saúl e também por causa do Mundial de Clubes. E o jornal expõe astro em vitória do Flamengo, não aparece. Eles estão elogiando o Samuel Lino, que o Samuel Lino ontem já melhorou, já deu uma assistência e criou algumas oportunidades de fazer gol. Beleza, só que eles criticaram o Samuel Lino, que só jogou 3 partidas pelo Flamengo. Samuel Lino não, Sanu Niguez, ele deve ser Remíguez. Esse Saúl, porque ele não entrou na partida ontem. Os caras estão falando que ele vai ter dificuldade para jogar no Flamengo, que ele vai ter que... é porque ele também já está 2 meses e meio sem jogar, também não estava nem treinando. Ele estava fazendo só preparação física, ele não estava nem treinando. O Samuel Lino é diferente, ele fez pré-temporada com o Atlético de Madrid, praticamente, então ele já estava bem adiantado. O Sanu, não, ele não fez nada, ele só estava para fazer preparação física, mais nada. Então ele vai demorar um pouco mais para se encaixar, mas eu vi qualidade nele. Vamos ver se ele vai performar no Flamengo, né? Beleza? Aí tem outras notícias do Flamengo, o Rossi dá atualização sobre renovação contratual com o Flamengo. Vamos lá, o que eles estão falando aqui sobre o Flamengo, sobre a atualização do Rossi, só para terminar o vídeo. Vitória por 2-1 sobre o Mirassol. No último sábado, o goleiro Rossi conversou com a imprensa sobre o futuro, o mais querido e o possível renovação contratual com o clube, que já tem sido conversado. Ué, mas ele já chegou e já está aí. O goleiro ainda tem contrato até 2027, isso que eu estou falando. Mas o Flamengo já pensa em uma extensão de vínculo com a Argentina, titular absoluto da equipe, com o Matheus Cunha de pré-contrato assinado com o Cruzeiro para o e até previsão de buscar um reserva para o jogador. No entanto, ao conversar com o time da bola com a relação ainda na zona mista do Maracanã, Rossi preferiu acalmar a situação e explicou que ainda precisa alinhar as coisas.
São coisas que estão falando, mas ainda não tem nada resolvido. Obviamente, no lado pessoal, estou muito feliz no Flamengo. Muito contente. Espero que ele continue aqui por muitos anos. Mas são coisas que vão evoluindo, explicou. Por outro lado, o goleiro assegurou que as conversas com o Flamengo em torno da renovação não afetam a concentração e desempenho em campo, e nem poderiam, já que Rossi quer atuações como vitais para que a extensão do vínculo aconteça. Mas não tira o foco de cada jogo. É continuar trabalhando e mostrando dentro de campo para fazer com esse momento chegue. Mas isso tranquilamente, com continuidade, finalizou. Tranquilidade e continuidade, finalizou o Rossi. Ficava falando em renovação do Rossi. O cara só vai ter final de 2027, 2025, 2 anos e meio ainda. É que o jornalista não tem que perguntar. Aí que ele fala, vou perguntar da renovação dele. Aí ele fala, nós estamos trabalhando, nós estamos muito contentes. É uma baboseira do caramba. Rapaziada, então é isso. Espero que vocês tenham um bom dia, um bom domingo, um bom dia dos pais. Ontem eu já... Aliás, o nome do canal, o que é? Flamengo, Boteco e Torresmo. Ontem, na hora do jogo, perdi uns pedacinhos do jogo, que eu estava fazendo um torresmo da hora ontem. Estou satisfeito, beleza? E vamos zicar hoje o Palmeiras e o Cruzeiro, para ficar tudo alinhado. Tudo de bom para vocês aí. Nós vamos lá secar, não tem que fazer eles secam a gente. Você acha que eles torcem pra gente, filhão? De jeito nenhum, torce nenhum, viu, filho? Torce nada. Então hoje nós vamos secar eles, terminar mais ainda na liderança. Um bom dia dos pais para vocês e até mais. Amanhã a gente volta, beleza?